Então, boa tarde a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos e agradeço não só a vossa presença, como também as palavras da Leonor e que realmente todos nós possamos sair daqui um pouquinho mais enriquecidos com o tema que vos preparei. Então, o tema que hoje preparei baseia-se numa pergunta. Algum de nós, se calhar, já saberemos a resposta, mas é sempre bom nós termos a consciência de que a resposta que possamos ter será mais válida ou aquela que no futuro nós podemos aceitá-la como válida. E a pergunta que faço hoje é: alguém morre antes da hora? Vocês todos quiserem mentalmente responder, ou até verbalmente, consoante a vossa opinião, estejam à vontade. Se eu quisesse acabar já aqui a palestra, podia dizer que tudo isto se baseia pelo nosso livre-arbítrio. E ponto. Mas não vou dar continuidade porque realmente há um pouco mais para desenvolver. Mas tudo tem a ver com o nosso livre-arbítrio, como vamos ver ao longo do trabalho. E então a morte é para o ser humano o maior desafio. Tudo o demais são possibilidades e probabilidades que nós, ao longo da nossa existência, vamos tendo, vamos adquirindo, vamos, escolha a escolha, vamos fazendo o nosso caminho. Mas é a única certeza da vida. Não há como negá-lo. Todos nós que aqui estamos fomos já fomos crescendo, já fomos bebés, já reencarnámos, mas à medida que vamos vivendo, vivenciando, a única certeza que temos é que um dia iremos partir. Quando não sabemos, mas é a única certeza que temos, independentemente de todos os desafios da vida. Quando pensamos na nossa morte ou na morte de alguém, sentimentos vários nos invadem e um deles, na maior parte dos casos, é a injustiça. Se há um ser que parte ainda relativamente jovem, é uma injustiça, tinha toda uma vida pela frente. Se é um jovem mesmo que acabado de formar o seu curso ou de ter casado, de ser pai, coitado, nem vê o filho crescer, acabou o curso e agora tem trabalho nem o tira. Por isso, o sentimento de injustiça quase sempre nos acompanha quando há mortes aparentemente prematuras. E quando assim não é, às vezes até o sentimento de justiça continua em nós, porque dizemos sempre: é injusto estar naquela cama a sofrer há tanto tempo, que Deus o leve. Por isso há sempre este sentimento de injustiça, ou porque já devia ter partido pelo sofrimento, ou então que partiu muito cedo. E eu digo isto porque ainda na quarta-feira passada fui a um funeral e foi a palavra que eu mais ouvi. Há algumas pessoas que me conheciam, fui ao funeral de alguém muito conhecido, fazia parte do nosso meio, e isto juntavam-se a mim e diziam-me assim: foi tão injusto, nem soube do que morreu, tão injusta a vida, tão novo. E agora? A injustiça parece que está sempre nas nossas mentes. Mas se por um lado queremos compreender o porquê da morte, por outro tememo-la pela certeza que inevitavelmente esse momento chegará. A curiosidade do homem para desvendar o que está para além do véu que envolve a morte existe desde os primórdios da humanidade. Mas o receio do desconhecido também acompanha o homem desde sempre. E é este querer não querer, esta dúvida e esta incerteza, mas a vontade de, que por vezes nos torna tão receosos, porque nós ainda receamos o desconhecido. Temos medo do que está ao virar da esquina. Não temos a certeza de que podemos encontrar. E esse receio acaba por nos fazer, quase que, como esta imagem aqui está, querer e não querer. Eu quero muito, mas ao mesmo tempo não quero. Pelo desconhecido. E nós, às vezes, o desconhecido, eu falo por mim, atrofia-nos e acabamos por ficar receosos. E muito mais quando falamos da morte. Agostinho de Hipona, que é conhecido por todos nós como Santo Agostinho, um dos espíritos que auxiliou e contribuiu para a revelação da doutrina espírita, no livro Cidade de Deus, diz-nos assim:
Não existe ninguém que não esteja mais próximo da morte depois de um ano que antes dele. Reparem bem. Amanhã mais do que hoje. Hoje mais do que ontem. Pouco depois mais do que agora. E agora pouco mais do que antes. E se nós refletirmos nesta mensagem que aqui está, faz todo o sentido. Nós há uma hora atrás estávamos mais longe da morte do que hoje, do que agora. Daqui a uma hora poderemos, não estamos mesmo mais próximos da morte do que uma hora antes. E é curioso vermos como é tão simples e acabamos por compreender tudo aquilo que ali está e assimilamos, porque na verdade faz-nos, questiona-nos, né? Como acabarei eu hoje o meu dia, daqui a uma hora, o que será? Isto leva-nos também a pensar. A morte e o destino andam de mãos dadas. Muitas vezes ouvimos, foi o destino. Já estava ali o destino. Estava-se mesmo a ver, ele ia por aquele caminho, a vida que ele levava era o destino. E então também vamos a ver se realmente a morte e o destino andam de mãos dadas. Ao longo de uma existência, as probabilidades entre manter a vida física ou perdê-la são imensas. E aqui está, probabilidades, porque vamos tendo a consciência de que a cada passo, a cada escolha, como falei, é uma probabilidade de vida ou de morte. Sabemos que a morte não existe, mas estamos a falar neste caso do termo da palavra morte. Antes de mais, e para podermos também enquadrar um pouco o tema, não nos podemos esquecer que somos espíritos. Não temos um espírito. Fomos criados simples e ignorantes. Somos fruto da obra do Criador. Somos espíritos milenares. Já tivemos muitas existências e muitas outras iremos alcançar. Imortais e não eternos, porque tivemos um princípio, mas não teremos fim. Eterno só Deus, não tem princípio e não tem fim. Imperfeitos, mas perfectíveis. E perfectíveis porque, enquanto espíritos em evolução e estamos inseridos numa escala ascendente e em contínuo progresso. Por isso é que somos perfectíveis e a nossa perfeição será sempre relativa, porque perfeito, só Deus. E através das leis divinas que nos regem, a todos nós, lei de causa e efeito e a lei do progresso, através da lei do causa e efeito e do progresso, nós reencarnamos. A reencarnação, um dos 5 pilares da doutrina espírita, que os outros 4, Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. E a reencarnação só tem um objetivo, a evolução do espírito. Por isso, a reencarnação é preparada no plano espiritual. Quem já fez o curso básico, certamente que vai já compreender e compreende aquilo que eu vou apresentar. E quem não fez, também pelo estudo, o Livro dos Espíritos, também acho que nos esclarece. Por isso, a reencarnação é preparada no plano espiritual, dizem-nos os espíritos superiores. A concepção, o espermatozoide que cumpre com todos os requisitos genéticos, fisiológicos e físicos necessários à formação do corpo físico, é escolhido no plano espiritual. Assim, a concepção deste corpo físico passa a ser o veículo material mais perfeito e útil para que o espírito possa temporariamente encarnar e cumprir com o plano reencarnatório necessário à sua evolução. Como seres orgânicos que somos, e também é tema e assunto do CBE, do Curso Básico de Espiritismo, e também do Livro dos Espíritos, como seres orgânicos que somos, necessitamos, para uma boa atividade dos órgãos vitais, de um fluido. Este fluido, que anima e sustenta a vida, não dá a vida, quem nos dá a vida não é o fluido, anima e sustenta a vida, é responsável pela sobrevivência do corpo físico. E isto pode-vos parecer um bocado confuso, mas eu tenho um exemplo prático e, embora não sendo propriamente uma comparação, a melhor comparação, mas vocês vão perceber. Este apontador foi concebido para ter uma pilha e a pilha foi concebida para umas X horas. O que é que acontece? Se eu brincar
com o apontador, inutilmente, estiver a brincar, o que é que eu faço? Gasto a pilha, não é? A pilha vem para um tempo, um determinado tempo, para eu poder usar utilmente o apontador, porque me é necessário nestes trabalhos ou em outros. Este fluido é como se fosse a nossa pilha. Uma pilha que nós temos e que dá esta possibilidade da animação, do movimento e da sustentabilidade da vida. E falamos do fluido vital. Sem este fluido seríamos matéria inerte, uma vez que ele anima os corpos e sustenta a vida. Seríamos corpos inorgânicos. A cada reencarnação trazemos em nós quantidade prevista e necessária para toda a permanência física, assim como trazemos o nosso projeto de vida, mas que se pode alterar a cada escolha. Este fluido é de tal maneira importante que nós o podemos gastar, como eu agora aqui exemplifiquei, mantê-lo, mas também o podemos absorver, também o podemos recuperar. Por ser tão necessária a nossa sobrevivência física, é nosso dever mantê-lo. A conservação deste fluido depende do nosso comportamento a cada existência. Qualquer tipo de vício não só interfere de forma nociva para a boa função dos órgãos físicos, como lhes reduz o tempo de vida. Sempre que utilizarmos em excesso o fluido vital, enfraquecemos a vitalidade dos nossos órgãos. Por outro lado, e como há pouco também já referi, os bons hábitos não só mantêm, como podem renovar o fluido físico. E aqui é curioso que eu andei um pouquinho à pesquisa. Há um estudo de uma universidade de Bristol que diz que um cigarro nos retira 11 minutos da nossa existência. Agora imaginam quem fuma, multiplique por as vezes pelos cigarros que fuma e já pode ver minimamente quantos minutos a cada dia ou a cada hora está a retirar à sua própria vida. Não sou contra quem fuma, atenção, cada um é livre de fazer o que quiser. Mas toda esta situação pode não ser causa determinante da morte daquele que transgride, porque a gente sabe, há pessoas que, e mais à frente vamos ver, por isso, qualquer tipo de vício não só interfere, mas pode não ser a causa determinante da morte do transgressor. Mas existe uma probabilidade. Porquê? Por essa situação. Porque já há um excesso, já há um vício. Ou uma transgressão, vamos supor. Todos nós conhecemos este aviso, esta advertência. No entanto, também sabemos o quantos que há que o ignoram. E, no entanto, nós sabemos que quem beber não deve conduzir, e se conduz não bebe, por isso, mas, no entanto, sabemos, por isso é neste sentido que nós também, o fluido vital, nós sabemos que podemos esgotar, mas realmente também não fazemos muito caso disso. O vício pode não ser determinante para a causa do próprio, mas as escolhas que o próprio fizer sobre o efeito do vício podem interferir de forma direta para causar a morte de outros. E aqui a probabilidade de outros partirem ou morrerem é muito maior. Porque não quer dizer que essas escolhas vai só apanhar ou atingir pode atingir 1, 2, 3, várias pessoas. Por isso as probabilidades são maiores, até porque ele vai sobre o efeito do vício do álcool, que logo à partida ele tira a capacidade de reação e de discernimento no acto de conduzir. No acto de conduzir ou em outros. Ou seja, são as nossas escolhas, reflexo de uma má conduta, que podem condicionar a vida de outros, ao ponto de lhes provocarmos o desencarno. E as consequências desta escolha voluntária, porque é sempre uma escolha voluntária, ninguém impõe o outro a ir a conduzir ou fazer algo que vá pôr em risco a vida de outros, impondo, não é? É sempre voluntário. Tanto pode levar à morte uma criança, com toda uma vida pela frente, um adulto, em idade ativa, ou até mesmo um idoso que já aparentemente viveu toda uma vida, porque o facto de ser idoso não quer dizer que ainda não tenha muitos anos pela frente. Todas estas vítimas, entre aspas, estavam no sítio e na hora errada, ou todas elas estavam no lugar e no momento certo,
porque tinha chegado a sua hora. Deixo à consideração do vosso pensamento aquilo que eventualmente vos possa estar a surgir. Mesmo que esta hora seja consequência direta da irresponsabilidade de alguém que tomou uma escolha errada, causando a morte a outra. Estava escrito quando reencarnamos? Ou está escrito quando reencarnamos? Não conseguimos responder. Esta fase evolutiva em que o espírito ainda se encontra, não temos como saber. Circunstância alguma da vida se apresenta assim tão linear. Olha, morreu ali, foi atropelado, já estava marcado. Já era o seu destino. Olha, já vinha. Não temos como afirmar categoricamente que acontece desta forma. No entanto, sabemos que nesta existência física, a causa de todas algumas mortes são consequência direta do livre-arbítrio de uma outra pessoa. Isso aí nós sabemos. Agora, se estava previsto, se aquela pessoa, aquele ser, aquele espírito já vinha para morrer daquela forma, isso que é um afirmar, quanto a mim, poderá não estar a ser o mais válida essa justificação. Porque para o espírito, as duas hipóteses são potenciais probabilidades. Na verdade, ele já pode vir com essa forma de desencarne. Mas nós não temos como saber. Assim como também pode ser realmente um acidente. E a gente sabe que nem sempre os acidentes são acidentes. Por isso, são duas hipóteses que podemos, duas probabilidades. À medida que a nossa moralidade e inteligência se vão desenvolvendo, também aumenta em proporção do conhecimento do bem e do mal a nossa responsabilidade. E aqui, mais uma vez, é o nosso livre-arbítrio, são as nossas escolhas voluntárias. Estamos sempre a falar de escolhas voluntárias. Porque mesmo quando somos influenciados para exercitar alguma escolha não tão correta, somos menos penalizados, seremos sempre menos responsabilizados do que quando alguém, de forma consciente, toma uma escolha que sabe que vai prejudicar o outro. Também temos que fazer esta separação. Por isso, a nossa responsabilidade aumenta sempre à medida do conhecimento. Razão pela qual somos criados simples e ignorantes. A cada pensamento, a cada vontade ou escolha, existe sempre uma probabilidade de alterarmos o nosso percurso. Por este ser consequência direta do nosso livre-arbítrio. Ou seja, de cada um de nós. De livre-arbítrio do espírito, ou seja, de cada um de nós. Porque não podemos esquecer que nós somos um espírito. Somos nós que construímos o nosso caminho. E não há caminhos certos ou errados. Muitas vezes dizemos, ele ou ela anda por caminhos errados, ele ou ela, coitada, andou por caminhos errados, ela anda a fazer a cama para se deitar. Tudo isto, não há caminhos certos e errados. Há sim o caminho. E todo o nosso caminho é a ação direta da lei de causa e efeito. Lei de justiça, amor e caridade. Porque sempre que tomarmos uma escolha, independentemente da escolha que fizermos, pelo bem ou pelo mal, há sempre a possibilidade, é a lei de causa e efeito, mas esta lei baseia-se na justiça, no amor e na caridade. Porque se fôssemos obra do destino, seríamos como robôs, máquinas comandadas sem vontade própria. O nosso tempo era determinado por outro. O destino e o acaso tinha a capacidade de determinar a vida e a morte de cada um de nós, não nos podendo imputar qualquer tipo de responsabilidade. Seria uma anarquia. Nós não éramos responsáveis por nada, os outros é que nos comandavam. Onde é que ficava o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, as nossas escolhas? Era completamente uma anarquia. Onde ficava o arrependimento? Quantos de nós tomamos hoje uma atitude e daqui um dia ou dois, ou umas horas, ou uns segundos, dizemos, não devia ter feito, foi um impulso. Eu fui levada pelo impulso e hoje vejo que reconheço que não fui mais correta. Às vezes uma palavra que nos surge, a gente numa discussão ou até mesmo numa situação de mais stress, dizemos algo e depois, assim que dizemos, arrependemos-nos logo. Se fôssemos robôs,
Não havia. Se fôssemos comandados, não havia esta possibilidade de reparo. E quanto nós ficamos leves connosco e de consciência mais tranquila quando podemos chegar ao pé do outro e dizer, olha, desculpa. Sentimos-nos bem. Quando em consciência vemos que erramos e temos essa capacidade de chegar ao pé do outro e de pedir desculpa, nós ficamos bem. Por isso, onde ficava o arrependimento? A oportunidade de reparo das nossas falhas. Tão necessária é a evolução moral e intelectual do espírito. Não havia. Porque nós não nos podemos esquecer que a cada passo que damos, a cada erro, a cada acerto, nós vamos construindo o nosso caminho. A elevação do espírito é assim que se faz. À medida que vamos compreendendo a necessidade da nossa reforma íntima. E se hoje erramos, é porque necessitamos desse erro para podermos compreender a necessidade do acerto. Então isso traz-nos esta possibilidade, sempre do reparo, para que possamos realmente ir ao encontro do nosso caminho, à evolução moral e intelectual do espírito. Na superação do espírito não está implícito o castigo, como muitas vezes diz, erraste, agora vais para o castigo, agora vais ter que fazer. Não, isso tem que partir de nós. O outro pode-nos até advertir e dizer, olha, realmente erraste, vê lá, pensa lá bem, se calhar podias fazer diferente, toma atenção. Mas tem que sempre partir de nós a necessidade não só do acerto, como também a superação. Por isso, na superação do espírito não está implícito o castigo, mas sim a oportunidade de reparação. Quantos de nós, por vezes, estamos desavindos com algum familiar ou com um amigo, mas pelo orgulho que ainda nos arrasta nesta imperfeição, o egoísmo que temos e a vaidade, nos retraímos e dizemos, não, eu não vou pedir desculpa porque ele também me magoou e não pode ser e eu fui injustamente, e não sei o quê, e ele se quiser que peça desculpa. Mas se nós é que sentimos e se nós acharmos que aquilo que fizemos foi realmente sem intenção, foi um impulso, quantas vezes eu peço desculpa porque sou muito impulsiva, não estou a dizer que seja humilde, mas tenho esta característica, reconheço e digo assim, olha, agi mal e peço desculpa à pessoa. E só assim é que nós conseguimos alcançar esta bendita evolução. E erramos todos os dias, a toda a hora, a cada instante, pelos pensamentos. Mas ter a consciência de que estamos a errar já é muito bom. Já faz com que nós queiramos ser um pouco melhores, passado um bocadinho mais uma hora. Se o outro não aceitar, já não é problema nosso. Mas nós ficamos bem connosco. Isso é que é muito importante nós compreendermos. É a nossa postura pela vida e não a postura do outro. Porque o outro erra como nós e tem os seus acertos também quanto nós. Por isso, esta necessidade da reparação vem do erro. E isto é que é muito importante. Não vem da falha em si, mas sim de nós compreendermos que erramos. E errar, como se costuma dizer, é humano. Quando o espírito reencarna num meio que lhe é mais necessário e com todas as probabilidades de vida ou de morte inerentes a essas mesmas necessidades evolutivas. Ora bem, é curioso que isto pode dizer assim, mas coitadinho, ele está ali tão naquele espaço, ou ele vive tão mal, ou se calhar eu vivo tão mal porque ele, posso me pôr no lugar. E nós temos que pensar, se nós acreditarmos e se para nós faz sentido aquilo que aqui está escrito, nós estamos no meio que nos é necessário para a nossa evolução. Seja num grande castelo, seja num barraco. Mas é o meio que nós temos. É ali que nós necessitamos, é ali que o espírito necessita de passar toda esta existência, de vivenciar esta existência. Por isso, se eu neste momento estou como estou e onde estou, é porque me é necessário. E, acreditem, sinto-me muito bem, felizmente. Porque o sítio onde eu sinto-me em paz. E isso traz-me tranquilidade. Se a pessoa não tem essa possibilidade de se sentir em paz no meio em que se encontra, acaba por estar desequilibrado. E isso também traz algum transtorno. Mas compreendendo que cada um de nós habita, ou vive, ou seja aquilo que vivencia no meio que lhe é mais propício, é sempre para a evolução do espírito, que somos todos nós. O objetivo da reencarnação é sempre o aproveitamento do espírito, como já referi, e anda de mãos dadas com a lei de causa e efeito e do progresso. E diz-nos o Livro dos Espíritos, na resposta 258, ele próprio escolhe o género de provas que quer experimentar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Ele, o Espírito. A
A lei de causa e efeito é a sementeira do presente, que no futuro mais ou menos longínquo vamos ter que colher, preparando-nos para um futuro melhor, progressivo e nunca regressivo. A sementeira são todas as escolhas que fizermos hoje. Todas as escolhas que nós hoje fizermos. A colheita será sempre o reflexo dessas nossas escolhas, consequência direta do nosso livre-arbítrio. É a consciência desta inevitável colheita que nos levará a que façamos cada vez mais e melhor uma sementeira. Razão pela qual pedimos para reencarnar, as vezes que forem necessárias para corrigirmos as nossas falhas. E aqui consiste a lei do progresso. Se fôssemos comandados pelo destino, perderíamos a fé. Não alimentávamos a esperança no futuro melhor, em dias mais propícios, a felicidade. Deixaríamos de exercitar a compaixão e seríamos indiferentes à dor do outro. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos deixava de fazer sentido nas nossas vidas. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no Item na Morte, diz-nos assim: não existem as existências interrompidas por acidente, são em geral, e atenção que está sublinhado e em negrito, complementos de existências anteriores que o espírito interrompeu devido a abusos ou excessos. Mas não diz são todas. Porque se fossem todas, Leon Denis dizia, as existências interrompidas por acidente são todas complementos de existências anteriores. Mas não, ele diz, são em geral. E poderemos considerar todos estes abusos, como já há pouco referi, trabalho. Aquela pessoa que constantemente trabalha, deixando de assistir até os familiares, a família, os filhos, só vê o trabalho, noite e dia só vê o trabalho. Porquê? Porque necessita de ganhar ou mais dinheiro, ou porque tem as contas para pagar, ou porque acha que tem que juntar dinheiro para as férias, ou porque isto ou porque aquilo. Há sempre um objetivo para trabalhar. Ele encontra sempre um objetivo para trabalhar. Aquelas pessoas que vão ao ginásio, e também não sou contra quem vai ao ginásio, atenção, mas que vão ao ginásio sempre com um objetivo de melhorarem o seu corpo e esforçam-se e fazem-se grandes dietas e grandes esforços, abusam do seu corpo físico para poderem ter aquele corpo escultural que por vezes veem nas revistas. É isso também que esses abusos, o abuso do álcool e de outras drogas, como já aqui também falei, todos esses abusos esgotam o fluido vital. O que é que acontece? Há uma aparente morte antecipada. Eu estou a dizer sempre aparente. Isto tudo vem da nossa lei de causa e efeito. Lei que não castiga, mas que reajusta as ações do passado cometidas pelo uso do nosso livre-arbítrio. Eu aqui faço uma ressalva e até porque devo fazê-lo. As existências interrompidas por acidente são, em geral, complementos de existências anteriores. Está ali e acho que todos nós compreendemos. Mas mesmo que haja um acidente que a causa, que depois a consequência seja o desencarne, não podemos estar sempre a pensar que numa existência anterior tenha sido por estes excessos. Porque acontece, não é fatal, não é morreu por acidente, pronto, já foi. Não. Porque se eventualmente esse ser, esse espírito, tiver desencarnado, e vou pôr entre aspas, por um acidente, acidentalmente, ele vai ter toda a possibilidade de voltar e de repor a sua existência, complementar a existência anterior. Por isso, aqui, acidente, o tema já é mais no sentido de se alguém morre fora de horas, e geralmente a gente, quando alguém morre fora de hora, associamos sempre a um acidente. Mas Leon Denis diz-me precisamente, as existências interrompidas por acidente são em geral, não vamos ali fixar-nos em que são todas. E continua ele a dizer que aqueles que assim partem
acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. Aqueles que assim partem, aqueles por acidente. E não outros que eventualmente possam ter sido acidentalmente. Por isso, aqueles que assim partem, eles vêm acabaram o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para existências melhores. E mais lá à frente vamos ver. Cumpre-se o plano reencarnatório que anteriormente tinha sido interrompido. Porque não há plano reencarnatório de morte, mas sim de vida. A doutrina espírita não aceita que a vida ou a morte sejam encaradas como fatalidade. Há uma fatalidade. O destino, azar ou sorte. Há pouco tempo atrás, houve alguém que me disse que eu tive muita sorte. Porque o Adriano não teve muito tempo em sofrimento. E eu pensei, sorte? Eu não tive sorte. Ele é que teve o merecimento. Porque a vida não é feita nem de sortes nem de azares. E ele teve o tempo que teve que estar. Porque não dependia nem dele nem de mim. E é isso que nós também temos que compreender e pôr um bocadinho mais em prática. É que cada um está com o tempo que tiver que estar. Por muito amor, por muito carinho, por muito cuidado, por muito desleixo. As pessoas estão até terem que estar. Não há tempo a mais nem tempo a menos. Nem é sorte, nem é azar. É o tempo. Isso, quando nós também ouvimos este tipo assim de argumento, questionamos-nos. Mas a vida é feita de azar e de sorte. Isso deixa-nos a pensar. Existe sim, é um incumprimento das leis divinas, que são imutáveis, por todos nós. Todos nós, no fundo, de alguma forma, ainda não conseguimos cumprir as leis divinas. Era bom se já conseguíssemos, já não estávamos num planeta de provas e expiações. Por isso, é um cumprimento das leis divinas que, por todos nós que ainda não temos a capacidade de as cumprir na totalidade. Mas é bom que já tenhamos a consciência de que ainda não as conseguimos cumprir. É sinal que queremos cumpri-las. Mas se é assim tão óbvio e simples de entender, por que teme o homem a morte? Visto que tem diante de si o futuro. Isto é a pergunta que Allan Kardec faz, não desta forma tão simples, é um pouco mais extensa, mas eu resumia desta forma. É a pergunta 941 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos responderam. No item, no Livro dos Espíritos, temor da morte. E dizem-nos assim os Espíritos. É sem motivo que têm esse temor. A morte assusta-o porque ele duvida do seu futuro. Lá está o desconhecimento, o desconhecido. Teme o desconhecido. E porque deixa na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Ainda estamos muito apegados aos bens terrenos. É a minha casa, é o meu carro, são os meus filhos, são as minhas coisas, é o meu marido, é a minha mulher, é a minha companheira, é tudo minha. Enquanto nós sabemos que nada é nosso, é tudo um empréstimo. E tudo temos pela necessidade ainda da evolução do espírito. E a parte material, física, ainda nos é necessária porque estamos encarnados. E o mundo material faz parte dos espíritos encarnados. Do mundo material que é onde estamos. Em criança, a ideia do inferno e das penas eternas aterroriza-o. Eu, felizmente, não passei por isto. Não sei porquê, mas pronto, não passei. Mas acredito que muitas crianças, em idade de catequese, que as penas eternas, o ficarem no inferno e terem aqueles diabinhos sempre a picá-los, que isso deve causar pesadelos até durante a noite às crianças. Isso aterroriza-os. Se eles vão pensar que por uma falha que tenham, por uma diabrura que façam, vão ser castigados e vão ficar o resto das suas vidas em caldeirões de água a ferver, como é que é possível, não é? Por isso, todo este conceito é adulto, torna o homem incrédulo, porque começa a raciocinar e começa a pensar como é que eu, por uma falha, vou ter depois um fim destes. Quando é que eu saio de lá? No dia do juízo final. E o que é o dia do juízo final? E tudo isto ainda são conceitos que nós, a maior parte de nós, temos interiorizados devido a séculos de um ensinamento, de uma cultura religiosa que não está em nós dizer que está errado ou está certo.
cada um é no tempo que tem, e todas as religiões são válidas desde que cumpram e que sejam para o bem, e não é essa a questão aqui que nos traz. Mas sim, os espíritos nos dizem, devido a estes comportamentos que vêm de séculos e séculos atrás, compete-nos a nós, agora com o conhecimento que temos, se calhar aliviar um pouco estes temores. A morte nenhum temor inspira ao justo. E quem é que é o justo? É aquele que minimamente, compreendendo as leis divinas, que consegue e quer ir pondo em prática. Sabemos que ainda não somos capazes, mas que tem essa consciência da necessidade do seu melhoramento, da sua reforma íntima e pôr todas as leis divinas em prática. A moderação dos seus desejos dá ao espírito calma e serenidade. Quem deseja muito algo, muito, não tem uma serenidade, não é uma pessoa calma. Quem deseja muito obter, eu quero ter, é uma pessoa que está sempre em constante necessidade de ter. Por isso também não há. Agora, uma pessoa que se conforma com aquilo que tem, porque sabe que é o meio em que habita e sabe que é aquilo que lhe dá a possibilidade de elevação pela aceitação e pela resignação ativa, é uma pessoa calma e serena e que a morte nada lhe afeta. Então, alguém morre antes da hora? Não. Ninguém morre antes da hora, assim como ninguém nasce antes de tempo. É curioso. Temos estado a falar da morte, mas esquecemos. Ninguém nasce antes de tempo. Um bebê prematuro. Não. Tinha que nascer naquele momento. E hoje em dia sabemos que a ciência já ajuda muito esses bebés. Mas antigamente também nasciam bebés prematuros. E eles sobreviviam. Por isso, não há também bebés prematuros. Assim como também ninguém nasce para ser alcoólico. Ninguém nasce para ser viciado em drogas ou naquilo que tenha que ser. Ninguém nasce para ser pedófilo. Ninguém nasce para ser maltratado, até mesmo mutilado ou escravizado. Até porque a morte não existe. O que existe é a falência dos órgãos físicos. Todo o plano reencarnatório é um potencial de vida. O respeito à vida passa simultaneamente pelo equilíbrio espiritual, pelo respeito do corpo físico, que também não é nosso, é perecível, mas é necessário ainda ao espírito para a sua evolução. Veículo ainda tão necessário à evolução do espírito. E voltando aqui um bocadinho atrás, aquilo que nós devemos fazer, e devemos, não é uma obrigação, é combater as más tendências que já trazemos de existências anteriores, ou mesmo aquelas que vamos adquirindo nesta existência. São estas más tendências, com o conhecimento que nós vamos adquirindo, que nós vamos ter um pouquinho mais de cuidado para combater. E são estas más tendências que depois nós, à medida que vamos limando as arestas, como tantas vezes ouvimos, são estas tendências. Nós muitas vezes dizemos, gostava tanto de saber quem fui do passado. Veja as tendências que tem. Quais são as suas tendências? Isso também já é uma forma de compreender quem foi no passado. Porque se o ser já tem aquelas tendências e nunca teve antes, é porque, se calhar, elas já vêm de uma existência anterior. Então, é essas más tendências que nós devemos combater. Se qualquer um de nós, ou por interferência de terceiros, encurtarmos uma das existências corpóreas, responderemos por isto ainda nesta ou em outras existências. E mais uma vez eu vou criar exemplos práticos, como nós podemos compreender isto. Quem sofre do coração, vamos supor, sabe que não pode fazer grandes esforços, mas continua a fazê-los. Quem tem uma cirrose hepática, sabe que não deve beber, mas continua a beber. Quem é diabético, sabe que deve ter uma alimentação mais equilibrada, mas continua a não fazer esse tipo de dieta. Em consciência, está a contribuir para um desencarne mais cedo que aquilo que vinha programado. E tudo isto não é como castigo, como prova ou expiação e nunca por castigo. Mas sim pela necessidade inadiável da superação do espírito. Todos os espíritos dizem que no estado errante eles pesquisam, estudam, observam para fazer a sua escolha. E eu aqui até podia pôr, para fazer a sua melhor escolha. No livro dos Espíritos, capítulo 6. E muitas das vezes
e temos aqui pessoas que já passaram por destas dificuldades, é o fim da expiação de um espírito, mas é o princípio de uma prova para quem fica. E é depois a aceitação dessa prova que também vai trazer a esse espírito a serenidade e a compreensão. E isto também é importante que nós possamos compreender. No livro dos Espíritos, e continuando no livro dos Espíritos, nas escolhas das provas, dizem-nos os Espíritos: se o Espírito escolhe o género de prova a que se deve submeter, daí se segue que todas as atribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Tudo aquilo que nos acontece foi escolhido por nós? E a resposta é: todas não é bem a palavra, pois não quer dizer que escolheste e previste tudo o que vos acontece. Escolheste o género de prova. Os detalhes são consequência da situação e, frequentemente, das vossas ações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que passar por aquela prova, nós escolhemos aquela prova. Agora, a forma como passamos e como a prova nos apresenta, isso já não há determinismo. Já não é assim, vais ter que passar por aquela porta, agora vai cair ali um tijolo, porque isso já estava lá escrito. Não. Ele até pode passar por aquela porta e, se querer virar ao contrário, o tijolo cair. Não quer dizer que ele tivesse que levar com o tijolo na cabeça. Mas é uma forma de, se tiver que acontecer algo na nossa existência como prova, nós podemos andar a contornar, mas ela vai surgir. E não é porque andava tão contente por arranjar a moto, arranjou uma moto, ou a moto estava avariada na garagem há muitos anos, ele conseguiu, arranjou a moto, pronto, foi dar um passeio, foi a moto. Se ele não tivesse arranjado a moto, vocês estão a perceber, é este género de coisas. A moto não teve culpa nenhuma, ou quem diz a moto diz um carro, diz passar, cair umas escadas, andou a lavar as escadas estavam tão limpinhas, e que foi a que a escada escorrega, e ela foi precisamente isso que fez, escorregou nas escadas, bateu com a cabeça atrás da nuca, pronto, e ficou. Eu tinha-lhe dito para não ir descer as escadas, mas isto não existe assim. Nós não dizemos assim, olha, eu tinha-te dito que não. E às vezes nós dizemos, opa, se ela não tivesse ido por ali, mas ela se calhar tinha mesmo que ir por ali. É isto, nós escolhemos o género de prova, mas não temos como saber. Os detalhes são consequências das situações. Mas não sabe se ocorrerá este ou aquele acontecimento. As particularidades se originam das circunstâncias e da força das coisas. E como eu avancei um bocadito, está aqui o que realmente acabei de dizer. São as circunstâncias, são aquilo que nos surge. Mas se tiver que ser aquele nosso caminho, se não é por ali, é por ali. Se tiver que ser, é. Eu tenho mais probabilidades de ter um acidente em Tomar, não é? Do que ter aqui algo que passa. Mas não quer dizer que eu não o tenha aqui. Mas as minhas probabilidades são maiores. Vocês têm muito mais probabilidades de vos acontecer algo aqui do que lá. Mas não quer dizer que, se forem lá, não tenham um acidente ou não vos aconteça qualquer coisa. E depois dizem, eu bem que não queria ir. Essa vai dizer, epá, tinha cá um pressentimento que não devia ir. Mas às vezes esse pressentimento não é de não ir, é dizer assim, olha, alguma coisa vai acontecer. Mas isso também agora estou eu a brincar, que também não é assim tão relativo, tão taxativo. Devemos ter em consideração que todos estamos numa vida de relação. Direto ou indiretamente interagimos connosco mesmo, com os outros e com a natureza. Porque somos obra do Criador, fazemos parte integrante da natureza. Somos ao mesmo tempo vítimas e algozes. Sofremos por inerência as consequências geradas por nós mesmos, assim como sofremos as consequências do que fazemos em relação ao outro. Por sua vez, sofremos as consequências que são geradas pelos outros em relação a nós. E isto tudo é um intercâmbio. Eu agora tenho aqui o João e digo, olha, não gosto de ti. Ele diz, o problema é teu. Mas eu agora digo ali, eu não gosto nada de si. Olha, também não gosto nada de si. E surge logo aqui o intercâmbio de situações. O João nem está aí, mas há uma relação. Mas ali ele ensina e diz, então, não gosto de mim, mas não gosto. Por isso, estamos todos interligados, quanto mais não seja pelo pensamento. Sempre que pensamos em alguém, nós religamos-nos a esse alguém.
e porque fazemos parte da natureza. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz-nos assim no capítulo 13: meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às vossas existências anteriores, se pudesseis abranger a imensa quantidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, todos nós que aqui estamos para o mesmo. Ainda ficarias bem mais admirados com a sabedoria e vontade do Criador, que vos permite reviver para chegar até Ele. Reviver. Por isso aqui está. É várias reencarnações. Nós revivemos. Nós só temos uma vida. Temos várias existências. Físicas e espirituais, no sentido de erraticidade. Enquanto espíritos encarnados e espíritos não encarnados. Neste livro de Richard Simonetti, neste capítulo Raízes da Estabilidade, diz-nos ele isto. O problema é que, diante do falecimento de alguém muito caro ao seu coração, o indivíduo se desequilibra, como se lhe faltasse o chão debaixo dos pés e desaba em crise de desespero. Por longo tempo se sente mutilado emocionalmente, sem apoio, sem ânimo, sem disposição para viver. A fim de evitarmos tais prejuízos, é imperioso que aprendamos a conviver com a morte, aceitando-a como experiência evolutiva própria do mundo em que vivemos, antes que a morte nos venha buscar um ser amado. A cada existência tudo se ajusta à necessidade evolutiva do espírito. Repete-se o círculo da escola evolutiva, às vezes que nos forem necessárias para encontrar o equilíbrio e a compreensão da necessidade do acerto. E com esta compreensão deixamos de ser vítimas e algozes. Compreendemos que ainda estamos todos num planeta de provas e expiações. Aqui podemos começar a exercitar um pouco mais a indulgência, porque se eu erro, o outro também erra. Então temos que ser um pouco mais indulgentes perante a postura do outro. E a maior parte das vezes eu falo por mim, nem sempre tenho essa postura, porque acho que o outro erra, porque não sabe. Ou se eu erro é porque ainda não sou o suficientemente capaz para fazer melhor. Mas não, todos nós erramos e todos nós temos a possibilidade do acerto. Só percorrendo todo o percurso é que todos nós um dia alcançaremos a perfeição. Porque o progresso é uma das leis da natureza. Espírito imperfeito hoje, amanhã espírito puro. E agora faço-vos uma pergunta. Hoje é só perguntas. Será que tudo o que nos acontece na vida é por vontade de Deus? Se aconteceu é porque é vontade de Deus. Tinha que ser. É por vontade de Deus. É tudo por vontade de Deus. Até aquilo que menos me corre bem é tudo por vontade de Deus. E a resposta é não. Não percebi. É preciso para a nossa evolução? Ora, nem mais, Alzira. Também não é Deus que determina o nosso caminho. Porque se assim fosse, seria Deus o grande responsável por todo o bem. Mas também pelo sofrimento e mal que existe no mundo. Seríamos uns joguetes na mão de Deus. Voltávamos ao mesmo. Se não era o destino, era Deus. Mas nós nunca seríamos responsáveis pelas nossas escolhas. Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, não é um ser que comanda as nossas vidas. Aquele ser que muitas das vezes nós temos a tendência, se calhar nós já não tanto, mas outros, aquele velhinho de barbas que comanda e que diz, agora assim, agora vais ser castigado, agora vais ser punido, agora tu és bom, agora tu passas para a direita, tu passas para a esquerda. Não é esse ser, Deus não é esse ser. Porque nós até ainda não temos a capacidade de compreender e abranger o que é Deus, mas conseguimos compreender pela sua obra, pelas evidências do que nos dão toda a natureza. Se não é obra, não é obra dos homens, é obra de Deus. Mas Deus não é aquele ser castigador. Deus é a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, como os espíritos disseram a Kardec. Kardec também fez a pergunta: quem é Deus? Não, é o que é Deus. Não julga nem nos castiga. Deus, na sua bondade, deixa-nos livres para recomeçar o que fizermos de mal. Livro dos Espíritos, 258, a linha A. Porque todas as leis divinas se baseiam na justiça, amor e caridade. E se nós compreendermos bem, nós temos toda à nossa frente a possibilidade do acerto, de fazer o bem ao próximo, de auxiliar quando é preciso. E não precisamos andar sempre em cima das pessoas. Um telefonema, eu tenho recebido tantos telefonemas e não me estou aqui a lamentar nem a achar mais do que é, mas tem sido, e é isto que nós devemos pensar. Não custa nada. Auxiliar o próximo. A justiça, o amor e a caridade depende também de nós, não só das leis que nos regem, mas é o nosso esforço para que possamos cumprir essas leis. E há um filósofo que nos diz assim: aprenda bem viver e bem saberás morrer. Confúcio, um filósofo chinês. Porque nunca sabemos quanto tempo temos de vida. E Chico Xavier, simplesmente como ele era humilde e de uma abnegação total, diz-nos: ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Por isso, todos aqueles que se cruzam connosco, independentemente depois das escolhas de cada um, voluntária ou involuntariamente, é por algum motivo. E é na justiça divina e é na providência divina que nós temos que acreditar. Porque a justiça dos homens, a justiça social é necessária. Mas nunca nos devemos esquecer que nós, com o sentimento de vingança, quando não estamos de acordo com a justiça dos homens, temos tendência a dizer: se eu pudesse, fazia justiça pelas minhas mãos. Isso também é um erro, porque as leis divinas baseiam-se todas na justiça, no amor e caridade. E ninguém fica impune. Essa justiça, ninguém fica impune. Por isso reencarnamos, pela necessidade da evolução do espírito. Olhem, amigos, acabei. Estes foram os livros que eu estudei, que eu procurei e pesquisei: o Livro dos Espíritos, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Evangelho segundo o Espiritismo e este, Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. Não sei se fui esclarecedora, se vão daqui a pensar um pouco mais sobre a morte e, pelo menos, a ideia era essa, que nós, quando encontrarmos e como passarmos por uma situação de morte, independentemente de ser familiar, amigo, vizinho, na televisão, possamos encarar de forma diferente. E todos aqueles que infelizmente nós vemos na televisão com mortes tão terríveis, que para nós são bárbaras, pensemos na justiça divina. Mas pensemos na justiça divina para os dois lados. Não é só para aquele que morreu. É também para o outro, também necessita de ajuda, também necessita do nosso carinho, da nossa indulgência, porque é um espírito ainda que não compreendeu, ou que, por outros motivos, assim ainda procede. Por isso a nossa caridade não é só para aquele que achamos que é vítima, deve ser sempre para os dois lados. Pedir também ajuda para os outros, porque só assim é que também, como Jesus nos disse, amar até os vossos inimigos. Só assim é que a justiça divina e nós também conseguimos alcançar um pouco mais daquela indulgência e daquela necessidade de evolução.